Aqui dentro do nosso programa. Boa tarde, Isaltina. Tudo tranquilo com você? Boa tarde, Dênio. Prazer estar aqui contigo. Beleza. Gente, a Isaltina tá meio assim cometida, tá um pouco, né, insegura com o microfone, mas daqui a pouco, quando ela começar a falar, você vai ver quão grande experiência e conhecimento ela tem na questão do bioalinhamento. Mas antes de falar do bioalinhamento, se apresenta para nós aí quem é a Isaltina Moreira. Fala para nós aí, para quem está do outro lado do rádio, para quem está aí nas redes sociais nos acompanhando, para conhecer um pouco sobre você. Eu sou uma moradora de Pirapora desde os meus 11 anos de idade. Olha que Nasci bacana. em Várzea da Palma, ali, vizinho, né? E eu estudei a maior parte aqui em Pirapora, né? E fiz o primeiro técnico em contabilidade, em 2000 fiz técnico em enfermagem. Que bacana. Mas a minha formação acadêmica é administração. Certo. Mas eu trabalhei na Cedro por 31 anos. Trabalhamos juntos, viu, pessoal, lá na Cedro. Aposentei e quando eu aposentei, eu já fazia cachecol no tear de prego. Inclusive, Sério? Inclusive um amigo falou assim, essa profissão sua é um natimorto. Só que não. Falaram isso comigo quando eu comecei a fazer o programa, viu? Mas e aí? Porque mesmo que não usa o tempo todo, mas ainda tem algumas pessoas que querem ter esse acessório em casa. E depois que eu aposentei, pensei, vou ficar esperando o dia começar e terminar. Certo. Porque aposentou, só ficar de boa, né? Isso. Não fazer nada. Só que a minha mente muito agitada, inquieta como eu sou, comecei a pesquisar e fui mais por essa área do desenvolvimento e fiz um outro curso, né, Bacana. que era analista corporal. E só que esse curso me deu expandiu minha mente. Deu um up. Mas eu ficava muito focada em como tinha pessoas à minha volta que é doente, problemas de saúde, cada dia pipocava uma coisa certo. assim. E aí eu falei, com esse curso, eu ficava pensando, como que eu posso ajudar as pessoas na área de saúde? Certo. E com esse pensamento, eu atraí o bioalinhamento para minha vida. Olha que bacana, que bacana. E as pessoas devem estar lá do outro lado do rádio agora, falando assim, o que é bioalinhamento? Ontem, quando eu postei lá no meu Instagram, no meu Facebook, a questão da entrevista, o que foi de pergunta para mim sobre o que é bioalinhamento, porque até umas 2 semanas atrás eu não sabia, até eu sentar lá na sua casa para nós tomar um café, conversar de um assunto que não tinha nada a ver. Aí Deus trouxe para nós essa revelação, que eu vou falar assim, da questão do bioalinhamento. Eu me apaixonei com o que você me falou. Confesso para falar para você, fui no YouTube, ouvi algumas situações sobre bioalinhamento, e isso já está crescendo um desejo muito bacana, né, de tomar até alguns outros passos, até por questão de saúde mesmo, né? Então, explica para quem está do outro lado aí, o que é bioalinhamento, Saltina? Olha, o bio é uma proposta de cura, de autocura. Certo. Ele vai procurar na história a raiz do problema do paciente. Certo. Porque nós podemos ver o seguinte, mesmo que você tenha uma fratura, quando você vai num ortopedista, ele vai fazer o quê? Ele vai unir as duas partes e imobilizar ali. Isso. Mas o processo de colar esse osso é o seu organismo que faz. Certo. E assim como todas as outras sintomas que nós temos, que nós não chamamos de doença, seria um programa biológico de sobrevivência, resolve, o seu próprio corpo é quem resolve todas essas questões. Eu entendi. Então o próprio corpo dá uma resposta? O próprio corpo dá uma resposta, você indo na raiz, na história do paciente. Porque às vezes, imagina que você correu nos quilômetros de um cachorro. Certo. Aí chega alguém, abre um portão, você entra naquele portão e quando
isolando essa parte toda que você correu, alguém vai olhar para você, você vai estar com taquicardia, você vai estar pálido, você vai ter todos os sintomas de quem está exausto. Isso. E alguém vai virar para você e falar, você está doente. Certo. Aí vai cuidar dessa parte aqui que você está doente. Uhum. Só que vamos buscar lá atrás o que aconteceu, o que gerou aquele estresse em você. Então, nós não vamos olhar aqui para o seu sintoma, para a sua taquicardia, para o fato de você estar pálido, nada. Nós vamos olhar lá atrás o que aconteceu. Olhar nessa história sua, o que desencadeou isso aqui. Nós não vamos tratar uma doença, nós não vamos tratar um programa biológico de sobrevivência, na verdade. Nós vamos tratar o que gerou esse programa em você. É aquilo que a amiga ligou aqui, né? Não existe aquela situação de esperar o resultado do exame, né? Automaticamente ali já tem... Quando inicia o tratamento, automaticamente as coisas já começam a acontecer na vida daquele indivíduo. Uhum. Que bacana, que bacana. E onde surgiu o bioalinhamento? Olha, o bioalinhamento surgiu com dois fisioterapeutas. Eles são gêmeos, Bacana. o Adalton e o Adailton. E eles, desde novo, eles falaram que eles foram muito estudiosos, formaram muito novos. E eles iam, tratavam o paciente, aí quando voltar, daí 1 mês, 2, o paciente voltava com a mesma queixa. E eles começaram a pensar, gente, tem alguma coisa a mais. E eles começaram a estudar. E o bioalinhamento é baseado em nova medicina germânica, física quântica, etologia animal e antroposofia. Então, eles foram buscando esses conhecimentos e eles fizeram uma metodologia para se usar dentro de uma sessão de bioalinhamento, que pode durar de uns 40 até uns 60 minutos só. Igual uma sessão de como psicologia, que é mais ou menos o mesmo tempo. Entendi. Então, a pessoa está do outro lado, lá do rádio agora. Uhum. E ela sofre um problema de enxaqueca. Vamos supor assim, ela já procurou vários tratamentos e até não houve êxito em nenhum deles. O bioalinhamento é uma nova oportunidade para essa pessoa em procurar a cura? Seria dessa maneira? Sim, e eu tenho inclusive um caso que eu tratei em uma única sessão. Olha! Eu acho que esse termo eu tratei assim. Não, mas aqui é bem popular mesmo o nosso programa. Você não precisa se preocupar muito, não pode ficar à vontade da forma de falar sobre numa entender. sessão, e eu fiz o acompanhamento dessa menina. Certo. Ela tinha dor de cabeça desde 2017. Certo. Fazia 6 anos tendo dor de cabeça. E ela relatou para mim o seguinte: eu tenho 16 horas de dor de cabeça. E depois riu e falou assim, 16 porque eu tô acordada. As outras 8 eu não sei. E aí eu fiz uma única sessão com ela. Indo lá atrás na história dela, nós percebemos que a dor de cabeça dela começou quando o padrasto dela foi internado. E aí ela ficou com uma obrigação que ela não queria. Ela foi imposta aquela situação. Para ela foi uma situação que ela teve que suportar aquilo. Então, na realidade, fica muito dentro do emocional, Exaltina? As nossas doenças são as nossas percepções do que acontece com a nossa vida. Tá, você usou o termo aí, voltar atrás. Você teve uma conversa com esse paciente, você voltou em algum momento lá atrás da vida dela, né? Uhum. E lá atrás você teve a percepção que dali nasceu o problema que ela estava hoje? Sim. Que bacana. Explica isso melhor um pouquinho para nós aí, para quem está do outro lado. Então, entender. Nessa sessão... Porque tem muita doença, né, problema, patologia, que as pessoas faz exames, mas nunca acha o princípio, né? Uhum. E aí vai tendo paliativos com remédios, com drogas cada vez mais fortes, mas nunca trata o problema na sua origem. Então, o bioalinhamento, pelo que eu estou vendo você falar, ele vai lá na origem do problema. Na origem do problema. Que bacana. E dentro de uma sessão, nós temos... A sessão pode ser dividida em 3 partes, né? Que é a anamnese, estímulos físicos e estímulos verbais. E esses 3, os 3 são divididos em
3 também. Que bacana. E isso é muito interessante para mim, que remete à Trindade, né? Trindade. E Deus Pai, assim, Filho e Espírito Santo. Isso é bom. Isso para mim foi fantástico. Quando eu entrei dentro do curso, fui visualizando tudo aquilo, porque é muita informação. E quando eu percebi isso, eu fiquei mais encantada ainda. Que bacana, e aí, quando nós vamos falar do nosso corpo, nós, com a mente tão grandiosa que Deus tem, ele não ia fazer um corpo que era mais ou menos. A máquina né? tem que sair perfeita, A máquina saiu perfeita. Saiu né? perfeita. E o que acontece conosco hoje, que traz as dificuldades, é as nossas percepções de acordo com a situação. Porque às vezes você fala alguma coisa para mim, eu não engulo isso, guardo, isso vai desenvolver um problema no meu estômago. Entendi. Porque você não consegue engolir aquilo que não é para ser engolido. Não estou querendo dizer aqui que você precisa tratar a pessoa assim, abruptamente. Mas você tem que ter argumentos para você poder falar, devolver para a pessoa de uma forma leve, mas você ter pelo menos condições de argumentar para resolver aquela questão. Bacana. E diante já da sua experiência, né, dentro da questão do bioalinhamento, você citou aí uma paciente com enxaqueca, né? Uhum. Já teve outros problemas também que a medicina, para aquela pessoa, ela encarou que seria só através de remédio que o bioalinhamento trouxe resultados para ela? Fora das drogas, vamos pensar assim? Eu vejo um caso de psoríase. Isso. A psoríase é uma coisa que acontece com a pessoa quando ela tem 2 conflitos, tá? Certo. E a gente tem que olhar por onde começou aquele conflito. Esse caso que eu acompanhei, ela começou aqui na palma das mãos e ela já tinha 25 anos, era casada, e quando ela, numa situação mais íntima, ela foi tocar o esposo dele e ele fez um gesto de, tipo assim, afasta, não quero que você me toque. Só que esse evento não geraria psoríase nela. Então, olhando a história dessa paciente, aos 7 anos de idade, ela era apaixonada por um rapaz de uns 27 anos. Certo. E ela se sentia a namoradinha dele. Só que ele casou com outra pessoa. Não correspondeu. Ela se sentiu, e esse registro ficou no cérebro dela. Quando teve esse segundo evento, ela falou que no dia seguinte ela já amanheceu com as coceiras nas palmas da mão. E ela estava com esse problema há quase 3 décadas. É muita coisa, hein? Aí eu conversando com ela, e esse evento dos 25 fez link com esse outro evento, que era um contato que ela desejava, mas que ela não conseguiu. Como que esse corpo é complexo, né? Uhum. Fez esse link e aí desenvolveu a psoríase. Porque se fosse só aquele evento, ela poderia gerar uma alergia, né? Mas não a psoríase. E aí, dentro da sessão, descobrindo a raiz desses problemas, né? Feito esse link, eu fiz uma verbalização para ela. Eu trago ela, informo para ela qual foi o DHS, tá? E o DHS para nós é dia, hora e segundo. Que seria, essas siglas seria lá dos estudos do Dr. Hammer, certo. É o da Nova Medicina Germânica, a síndrome de Dirk-Hammer. Mas, naquele momento, ela viveu um evento que para ela foi impactante, inesperado, e ela viveu aquilo como um drama e em isolamento. Mas pode ser esse isolamento, pode ser assim, rapidão, né? Certo. Porque às vezes você está numa situação, num estádio cheio de pessoas, e a pessoa fala assim, como que ele viveu no isolamento se está cheio de gente? Mas é a sua percepção daquele momento. Às vezes você está cheio de gente do lado, numa festa de família, alguém te liga, alguém bateu o carro e não resistiu. E até você passar, ou alguém chegar para você e falar o que aconteceu e te dar um apoio,
já fez o registro no seu cérebro. A Iranilde Aldini, ela está falando aqui, ó, o bioalinhamento é maravilhoso. Então, é um relato, né, de uma pessoa que está aqui lá no seu Instagram. Gente, a gente está transmitindo pelo Instagram da Isaltina Moreira Gomes, tá? Tá sendo transmitido agora. Você que não segue a Isaltina, entra aí agora no Instagram, adicione a notificação aí, manda o convite para ela, comece a seguir ela. E qualquer dúvida também, chama ela no Mensages aí do Instagram, mas daqui a pouco ela vai deixar o telefone dela também aqui para você entrar em contato com ela. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Então, Exaltina, pelo pouco que eu estou conversando com você aqui, o que eu te ouvi uns dias atrás, muito das doenças que hoje nós somos acometidos, elas estão dentro do nosso emocional? Sim, dentro do nosso emocional, o que nós percebemos de cada situação. O que para você pode ser um evento dramático, para mim, né, tranquilo. Então, nós podemos viver a mesma coisa, uma história muito parecida, e você ter um problema de saúde seríssimo, e eu não. Porque a minha percepção daquele evento foi diferente da sua. Que bacana, que bacana. Eu já ouvi muito isso, tá? Às vezes eu posso estar até errado, você me corrige aí. Tem muita doença que ela vem da raiz de amargura, né? Uhum. E a gente ouve muito falar, eu já ouvi falar, né? Até mesmo de câncer, né? Que às vezes o câncer desenvolveu naquela pessoa por uma amargura de algo que ela viveu na vida. É possível isso? É possível. Porque para o bioalinhamento, o nosso organismo, tudo é um ganho de tempo. Certo. Tá? Mesmo um evento que seja doloroso, ele é um ganho de tempo. Porque nós temos, quando nós estamos sendo formados, nós temos 3 tecidos embrionários. Certo. Tá? E nos estudos do Dr. Hammer, ele dividiu em 2, o mesoderma novo e em antigo. Então, esses 4 tecidos, eles têm eventos que são registrados no nosso cérebro. E esse estudo também, ele começou quando aconteceu que ele teve uma situação que foi realmente impactante, inesperada para ele, e ele viveu isso como um drama quando o filho dele foi baleado e morreu. Então, o Dr. Hammer, ele nunca tinha problema de saúde nenhum. Certo. Aí, de repente, ele tem isso e descobre que ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa de ovário. Então, ele fez relação com esse evento com o problema de saúde dele com esse evento. E aí ele começou a estudar. E ele já era oncologista e começou a estudar os casos de cada paciente ali. Em todas essas pessoas, ele começou a observar que tinha essa situação vivida de forma dramática, de forma impactante, e que foram vividos como um drama, em isolamento. E estudando o cérebro, fazendo os exames de tomografia, cada lugar, era como se tivesse acendido uma luzinha no cérebro. Bacana. Né? E ele registrou mais de 5.000 casos para chegar a essa conclusão de que as nossas percepções têm, sim, relação direta nas nossas emoções para desenvolver qualquer problema de saúde. Eu quero lembrar que o bioalinhamento, ele só não trata um problema de fratura, né, ou químico, se a pessoa bebeu... problema químico não? Não, químico, assim, você ingeriu um pinho-sol, aí você vai ter que ir para o hospital fazer uma lavagem, né? E se a pessoa tiver uma deficiência nutricional? Por que a deficiência nutricional? Porque quando eu faço um estímulo verbal para você, que é uma correção biológica positiva, o seu organismo vai pôr foco naquele evento. Para ele vai demandar uma energia muito grande. Se a pessoa já tem uma deficiência, ele não tem energia para resolver aquela questão. Entendi. E os problemas psicológicos que hoje batem na porta da nossa casa aí todos os dias? O bioalinhamento também atua também? Atua. E assim, até insônia. Insônia é uma coisa que chama muito a atenção. A insônia, ele tem uma explicação assim tão incrível que vai bem direto com a etologia animal.
Porque eu vi um caso de uma pessoa que é o seguinte, ela tinha insônia muito, muito tempo. E aí, tendo conhecimento do bioalinhamento, ela percebeu que quando ela era bem jovem, ela tinha que ficar em alerta por causa de um possível molestador das pessoas ali da casa dela. Na verdade, ela ficou assim depois de um evento que ela tinha vivido, dessa forma que eu já repeti aqui. Então, o cérebro dela entendeu que ela não podia dormir, ela tinha que ficar em alerta. O cérebro primitivo da gente, né, estava sempre em alerta. Ela desenvolveu uma autodefesa, né? Uma autodefesa. E com isso ela não conseguia dormir, vinha a insônia e com isso ela causava várias situações. E tem outra coisa também. Quando você está numa situação que você está como se defendendo de um predador, imagina no reino animal. Quando escurece, os animais que não são aqueles predadores, quando escurece já começa a procurar canto para ir dormir. Só que, pensa assim, todo mundo que tem insônia, normalmente ele começa a cair em um sono mais profundo às 4 horas da manhã. Isso. E isso tem uma explicação lá no reino animal, porque é essa hora que os animais, que são os predadores, costumam ir dormir. Nessa hora, o seu cérebro primitivo avisa para você que você já pode descansar, porque o perigo não está tão evidente. Entendi. Pessoal, você está na 93,7 FM no programa Voz do Pirapora com Dinho Araújo. É isso mesmo, trazendo as verdades que ninguém te conta, né? E a verdade nessa manhã que ninguém te contou e que hoje está sendo de grande valia para todos nós é que a conversa com a minha amiga Exaltina falando sobre bioalinhamento, né? Exaltina, e a questão da dependência química? Seja das drogas, do álcool, o bioalinhamento também tem um fator nós temos, primordial? Atua sobre essa área também, depressão, as manias, né? A síndrome do pânico, as ansiedades, todos esses comportamentos, eles são tratados pelo bioalinhamento. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Às vezes quem está do outro lado do rádio está te ouvindo, e às vezes a pessoa vira e fala assim, mas isso é um tratamento como se fosse com um psicólogo. É a mesma coisa ou tem grandes diferenças? Olha, o tratamento do bioalinhamento, inclusive esses 2 casos que citei que eu acompanhei, eu fiz uma única sessão. Que bacana. E já viu grandes resultados, né? Grandes resultados. Essa semana eu, inclusive, vi a menina que eu acompanhei, da psoríase, e aí ela estava fazendo uma live e as mãos estavam expostas, porque agora ela já pode ter tranquilidade assim, para expor. Isso é muito bom. Por que eu te falo sobre a questão da dependência química? Porque a gente vê muita gente aí hoje querendo se livrar desse problema, né? E às vezes o cigarro entra nesse... eu ia até falar isso aqui agora também, até sobre o cigarro. Mas a questão do bioalinhamento, então, realmente, igual você falou, só não vai na fratura, né? Mas nas outras questões tá pronto para ajudar quem precisa. Porque essa parte aí que você está falando entra na questão na área de psiquiatria, mas tem um segmento para a gente, um método para a gente seguir para se chegar à raiz do problema. Que bacana, então. Quando a pessoa, por exemplo, está com uma situação que, por exemplo, a depressão, que naquele nível de vida aqui que ele está seguindo, está pesado para ele tem que ir para outra realidade. Tem que ir para outro nível. Outro nível, tá? Mas nesse caso, é uma coisa que eu até nem comentei antes, porque quando eu vou conversar com uma pessoa que eu estou atendendo... O paciente. O paciente... Quando a pessoa está diante do DHS, tem o que nós olhamos assim, o sistema nervoso autônomo vai me dar a informação que você está diante daquele DHS. Mas o pessoal de psiquiatria, quando ele está num nível que está 100% fora da realidade, ele não tem essa manifestação, tá? Mas mesmo assim, a gente consegue tratar esse paciente, indo na raiz, tá? Olhando a história desse paciente e consegue reverter esse quadro. Bacana. Você falou aí, Nessante, o seguinte, que você
viu novamente a moça da psoríase, né? Uhum. Ela já estava em um outro ambiente, em um outro momento da vida dela, mas você atendeu ela uma única vez? Uma única vez. Tá. E como é que funciona o tratamento dentro do bioalinhamento? São sessões, uma única vez, a pessoa precisa voltar? Como é que funciona? Numa segunda sessão, se ela fala assim, olha, eu resolvi só 80% do meu problema. Nós vamos fazer uma outra sessão, tem um método que a gente chama do EPASE, conversa com essa pessoa, tem algumas falas ali dentro dessa sessão que a gente consegue estimular esse organismo para ele completar a ação do organismo. Entendi. E aquela tia que eu tenho lá na minha casa? Todo mundo tem a tia, né? Uns tem a sogra. Eu não tenho esse problema. Não é problema, não, perdão, gente, é solução. Tem a tia, tem a sogra, tem a comadre, que tem vários problemas de saúde. E a gente vê isso. Tem gente que toma remédio para pressão, tem gente que toma remédio para diabetes, tem gente que toma remédio para artrite, artrose, osteoporose e por aí vai. Então, tem gente que tem vários CIDs, né? Vários diagnósticos. Essa pessoa também cabe dentro do bioalinhamento, né? Então, como é que funciona? Em uma só sessão também ou essa pessoa tem que ter algumas outras sessões? Tem paciente que chega com a listinha e empurra assim para você. É o que eu tô te falando, tem demais. Assim, olha, se nessa listinha tiver alguma coisa que é na área de psiquiatria, aí o bioalinhador vai falar, nós vamos olhar isso aqui primeiro, tá? Mas se não tiver nenhuma questão nessa área, eu vou virar pro paciente e falar qual dessas questões te incomoda mais. Certo. Se você amanhecer amanhã sem qual desses problemas, se você quer amanhecer talvez no dia seguinte sem essa questão, aí o paciente vai eleger um. Por que a gente escolhe uma de cada situação? Eu já até comentei anterior. Quando eu faço um estímulo, o corpo vai focar naquele problema para resolver. Digamos que a pessoa, o problema dele é relacionado lá no mesoderma novo, que é uma desvalorização. Então, eu vou focar nessa questão, mas muitas vezes, Dênio, quando eu faço uma verbalização para um problema, eu tenho fibromialgia, atingiu aonde? Está ali no joelho e tal. Eu vou focar na fibromialgia. Mas, às vezes, ele tem uma dor de cabeça, que está ali ligado. E aí vem, ou muitas vezes nem é o mesmo tecido embrionário, mas o corpo é tão sábio que às vezes quando eu chego e pergunto assim, e cadê aquele problema de azia? Nem lembro mais, nem sei quanto tempo mais, já não estou vendo. Porque quando o organismo às vezes foca numa coisa e resolve, muitas vezes outros dos conflitos daquela listinha, às vezes eles costumam desaparecer também. Geralmente, quem sabe um só diagnóstico resolve todos também, né? Porque às vezes foi um momento que desencadeou todos os outros problemas. Tem uns que vai puxando, né? Igual, por exemplo, essa menina da psoríase, eu falei que começou na palma da mão. Certo. Mas ela já tinha no joelho aqui, na parte posterior, tinha nos pés, já tinha se alastrado pelo corpo todo. Entendi. Gente, você está na 93,7 FM. Nós estamos aqui falando sobre bioalinhamento. É muito bacana o que nós estamos ouvindo aqui. É questões da área de saúde. Exaltina, deixa eu te perguntar. O bioalinhamento, você, como é que chama? Como é que eu tenho que te chamar? O médico lá eu chamo fisioterapeuta, o cardiologista. O bioalinhamento é o quê? É um bioalinhador. É um bioalinhador, que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Lá na questão médica, tem o médico pediatra e tem o geriatra. Vou pegar nos dois espaços de tempo, nos extremos. O bioalinhamento hoje é a partir de que idade? Um dia de vida. Um dia de vida já consegue fazer? Já consegue. Que bacana, porque geralmente a criança nasce lá, já sai com o diagnóstico do pediatra, né? Então, se os pais já quiserem dar um início ao tratamento do bioalinhamento, tranquilo. Tudo bem? Você que está aí do outro lado do rádio, está me ouvindo? Então, você que tem de 1 a 80 anos, o bioalinhamento ele veio
para mudar a sua vida e mudar a sua história. E quem está nos ouvindo lá do outro lado e fala assim, eu quero esse negócio para minha vida, como é que funciona? Só que eu vou fazer Não, pode ficar à vontade. parêntese antes, né? Por exemplo, se alguém me procura e fala assim, eu tenho diabetes e eu uso insulina todos os dias. Certo. Eu vou fazer uma sessão de bioalinhamento para essa pessoa, mas essa medicação a pessoa tem que continuar usando. Por quê? Assim como o corpo dela pediu que ela precisava dessa insulina, boa. Quem vai tirar e quem prescreveu isso foi um médico, e nós não podemos diminuir a importância do médico nas nossas vidas, ele vai continuar tomando essa medicação, e se o efeito for tão positivo quanto todos esses atendimentos quais eu já atuei, for positivo, o próprio organismo vai manifestar. De a pouco ele vai ficar descompensado, aí ele vai ter que voltar no médico dele e olhar. Aí o médico, não, seu nível está melhorando, e ele vai acompanhando esse paciente para até chegar a zerar, de precisar dessa medicação, assim como a pressão e tudo. Então, que bacana. Então, vamos supor, a dona Maria, lá ela faz o tratamento com o cardiologista lá, e ela quer, a partir de agora, entrar no tratamento do bioalinhamento. Então, quer dizer que as duas coisas podem andar juntas, né? Até chegar a um resultado satisfatório para aquele indivíduo. Que bacana. Gente, porque como assim, nós sabemos que quem pode passar medicação tem que ter uma formação para aquilo. Então, eu não posso mexer nisso de medicação. Eu não passo, nem recomendo nenhuma medicação. E é até bom falar que, gente, não comece com essa ideia de automedicar. Isso não é legal. Verdade. Gente, você que está aí do outro lado do rádio, quiser ligar aqui, 3741-1200, e fazer uma pergunta aqui para a nossa amiga Isaltina, o telefone já está à sua disposição, tá? Lembrando que daqui a pouco já estamos finalizando a nossa entrevista, mas ainda existe a possibilidade de você ligar, tirar suas dúvidas, fazer alguma pergunta. Esse é o momento, beleza? 3741-1200, ligue para cá na 93,7 FM, porque você está no programa A Voz de Pirapora com Dênio Araújo, é isso mesmo, trazendo as verdades que ninguém te conta. Exaltina, deixa eu te perguntar, a questão do bioalinhamento, como que você está vendo a procura desse tratamento hoje? Olha aqui pelas pessoas, né? Peraí, segura aí, vamos atender nosso ouvinte aqui? Segura e vamos voltar, calma aí. Boa tarde. Pergunta, faz a pergunta de novo, por favor. A minha pressão é ela fica alta, ela fica baixa. A pressão dela é descontrolada, fica alta e fica baixa, Exaltina. Mesmo com a medicação? É mesmo com a medicação, amiga? Não, tudo bem. Porque, nesses casos, é que tem um programa biológico que está rodando aí no cérebro dela primitivo, que está dando informações que ela precisa resolver esse conflito, tá? Às vezes ela passa por algum estresse, alguma coisa durante o dia e tem esses altos e baixos na pressão, realmente. Mas precisa, antes de dar uma resposta assim, você já até deu aí, pelo que eu já entendi. Tem que olhar na história dela o que causa o gatilho. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma rinite, aí sempre culpa o ar-condicionado. Só que pode olhar na história dela, desde quando ela começou a ter esse sintoma, o fato do ar-condicionado pode estar ligado. Ele é só um link que faz despertar aquela problemática cada vez. Não é porque o ar-condicionado é porque ela já tem um programa registrado nela. Certo. E aquilo lembra o episódio que gerou o DHS nela. Então, essa pessoa deve estar tendo sempre essa releitura do que originou o problema. Peraí, volta, tem mais uma participação. Alô? Só um minuto, por favor. Faça a pergunta de novo.
Ele quer deixar o cigarro de palha. Quem que ele procura? Bom, aqui em Pirapora, só eu como bioalinhadora, que eu acho que não tem nenhuma. Certo. Mas tem atendimentos online também. Pode procurar no site, por exemplo, dos Adalto e Adailto. Mas aqui em Pirapora, quem faz bioalinhamentos, só eu. Então, no bioalinhamento, você consegue atender esse ouvinte. Ele quer parar com o cigarro de palha dele lá. Aí o outro quer parar com o cigarro de filtro. Mesmo. Aí, beleza. Aí, com o bioalinhamento, resolve, né? Tem mais uma participação aqui. De repente, é o mesmo ouvinte que a ligação caiu. Vamos ouvir. Alô? Oi, tudo bem, minha amiga? Bacana. Oi. Tem Sônia. Dorme 3 horas só na noite. Beleza. Você tem insônia e dorme só 3 horas na noite, Exaltina. O que ela tem que fazer? Obrigada, amiga. Ela tem que. Eu não posso responder assim aleatório. Eu teria que conversar, olhar a história dela e ver onde que originou esse problema. Beleza. Para eu fazer uma verbalização, ou seja, uma correção biológica positiva para ela, que vai fazer sentido para o tecido embrionário. Então, E bacana. olha, isso é tão interessante que se eu conversar com uma pessoa que é surda, eu posso verbalizar no ouvido direito, porque tem uma questão também, a verbalização tem que ser feita no ouvido direito, tem estudos para isso, que mostra que esse é o lado que é receptor. Mesmo com surdo, eu posso fazer essa verbalização, porque vai fazer sentido. Beleza. Vamos para mais um? Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Você dorme demais. Ó. Beleza. Perguntar ela aqui agora, tá bom, querida? Ela dorme demais, tanto de dia como de noite. Olha, esse que eu vou contar nem é muito relacionado, não vive dentro do bioalinhamento. Mas Ela é a mesma da pressão, tá? Alta e baixa. Ah, tá. Mas quando o dia amanhece, quando o dia clareia, a nossa retina, ela leva a claridade lá para o cérebro. E te informa que é dia e que já é hora de acordar. Então, um hormônio que é da noite, ele para de ser lançado no seu organismo e vai outro hormônio. Certo. Então, se você continua dormindo depois desse horário, já não é bom, porque é um hormônio que é mais para atividade, né? Mas nós temos que olhar na história dessa pessoa o que está gerando esse comportamento nela. Também vai para a história dela. Beleza. Conversando com ela dentro de uma sessão de bioalinhamento, eu vou ver o que está gerando esse comportamento nela. Entendi. Eu compartilhei a nossa live aqui dentro do meu Instagram e tem muita gente aqui, lá dos meus contatos, fazendo pergunta para você. Eu vou escolher uma delas aqui, é a Rose Lima. Rose Lima é uma grande amiga minha, mora lá em Belo Horizonte. E ela tá falando aqui, ó, ela é enfermeira também, tá? E cuidadora de idosos lá também. Ela fala assim, minha paciente tem paralisia cerebral, mas escoliose, 125. Como posso ajudar com o bioalinhamento? Ela consegue. Agora nós temos que ver a situação desse paciente. Se ele não tem uma deficiência nutricional. Entendi. Como eu te falei. Porque às vezes, se eu vou fazer uma correção para uma pessoa e se ela não tiver com os níveis bons e condições do organismo colocar foco naquilo e melhorar, talvez não seja o ideal para essa pessoa. Mas o caso cuida com o bioalinhamento. Sim. Beleza. Então a Rose Lima, ela tá lá nos comentários. Depois você vai lá e puxa uma ideia com ela lá, porque é de bastante, na realidade, tá mexendo com saúde, né? Preocupa bastante. Meu amigo Jô do Corte também tá aqui.
participando. Sua irmã, Ju, também está aqui na live, também participando. Jaime está na live. Doutor Fernando Bugatti está na live. Minha filha, Dene Araújo, está na live. Você está sendo bem ouvido, Exaltina. O povo está gostando do assunto. Boa tarde. Tudo bem, minha amiga? Bacana. Tem uma pergunta para Exaltina? Pode fazer. A pessoa sente há 3 anos dor nas costas? É só do lado direito. Então existe um ponto só nas costas que dói. Beleza, ela vai. O lado direito ou Beleza. esquerdo? Lado direito ou esquerdo? Direito. Ela vai te responder agora, tá bom? Qual é o nome Nada. dela? Como é que é seu nome? Acho que desligou. Desligou. Olha, o ombro, ele tem uma conotação de carregar peso. É alguma situação que ela se sentiu desvalorizada ou impotente diante de resolver alguma situação, tá? Isso é forte, hein? Então, dentro de uma sessão, nós podemos olhar o que originou esse problema. Beleza. Porque ombro tem isso. Então segura aí que daqui a pouco tem um telefone da Exaltina, você vai poder ligar para ela e trocar uma ideia com ela sobre esse assunto. E tem mais uma participação. Boa tarde. Tudo bem, minha amiga? Bacana. Qual a sua pergunta? Beleza. Você é de Pirapora ou de Guritizeiro? Beleza. Então ela vai te responder aí. Beleza. Pertinho dela. Ela mora aqui pertinho de você. E fica já com um papel e uma caneta na mão aí para daqui a pouco você anotar o telefone dela, tá? Só um minutinho. Ela vai te responder agora. E aí, Exaltina? Olha, a dica é, primeiro que ela deve tomar algumas medicações. Não deixar de tomar Não deixar de tomar de maneira tá? alguma. Dores nas pernas tem a ver com direcionamento, as pernas que nos levam para a vida, para as coisas, né? E, às vezes, essa dor, ela significa assim, se eu não tô podendo ir e resolver, a nossa biologia é tão sábia que ela diminui a função desse órgão. Entendi. Para você não ficar tentando fazer aquilo que você não está conseguindo. Então, Mas isso é na conversa, vendo o que originou para a gente fazer uma correção. Bacana. Boa tarde. Bacana, minha amiga. Não, mas pode falar, pode ficar à vontade. Certo. 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 Beleza. Tá, eu vou dar uma cutucada aqui neles aqui e entro em contato com você, amiga. Obrigado. De nada. Então, Exaltina, voltando aqui ao nosso assunto do bioalinhamento. Então, na realidade, é muito importante as pessoas não abandonar o diagnóstico lá atrás do médico, né? Não. Se ela perceber que aquela medicação já não está mais tendo aquele efeito, por exemplo, você está tomando remédio para diabetes e seu nível já está baixo e você ainda está tomando, ele vai baixar muito. E quem vai acompanhar isso vai ser o médico. Beleza. Pessoal, infelizmente já estamos chegando ao final. Falta 5 minutos para as 14 horas. Daqui a pouco o Francisco Braga já entra ali doido para iniciar a programação dele. Mas eu já quero desde já, Exaltina, já que você já está bem à vontade aqui com os nossos microfones, eu quero trazer você aqui outra oportunidade que não demore muito para nós continuar falando sobre saúde. Foi bastante interativo aqui com o nosso público, né? Nós temos um público com a faixa etária acima dos 40, dos 50 anos, que são bem frequentes aqui na nossa programação, que quer dizer todos passam por problema de saúde e todos procuram uma melhor solução. Vamos atender esse último telefone? Boa tarde.
Certo. Se ela tá com 75, pode sim, pode votar sim. Não tem Consciente. mais a obrigatoriedade, mas ela pode votar sim. Entendeu? Obrigado, querida. Ou votar em mim? Ou quê? Eu até fazer bioalinhamento para trabalhar meu psicológico. Mas brigadão, querida. Pode ficar tranquilo que se ela sair, vai sair. Obrigado, querida. Tchau. Eu vou ter que fazer um bioalinhamento com você no ano de 2004, viu, Exaltina? Para trabalhar meu E psicológico. qual é a sua questão? Não, deixa quieto, deixa abaixo. Não, a lei. Até porque sem assunto agora. Mas tá valendo. Exaltina, deixa o seu telefone aí. Quem precisar falar com você, aonde te procura, minha amiga? Olha, é 988 988. 01 Certo. 0301. Beleza. Fácil. Me repete de novo. 88 01 0301. Beleza. E esse atendimento tem um local específico? Pode ser na casa da pessoa? Como é que funciona? Os meus atendimentos foram sempre online. Certo. Que Tá. bacana. Mas Tem essa comodidade de ser online? Tem, Que bacana. tem Tá vendo sim. aí, Rose? Pode ser online, você que está em Belo Horizonte. E aí? Mas pode ser na casa da pessoa, pode ser na minha casa. Bacana. Às vezes a pessoa tem a comodidade, às vezes está até acamado, não pode sair de casa, Tá. né? Então você atende em casa também. Atendo, só que eu vou precisar de um ambiente que tenha uma boa luminosidade e se eu estiver na casa do paciente, eu preciso de estar com o paciente, exceto um paciente que tiver dificuldade para falar. Entendi. Mas aquele que está acamado, mas ele consegue comunicar normal, vai ser eu e ele para eu fazer as perguntas e ele me respondendo, porque eu preciso de verificar a manifestação do sistema nervoso autônomo, que é o que Entendi. vai me falar, eu estou diante da história que gerou esse DHS. Beleza. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, agora são 13 horas e 58 minutos, né? Você esteve aqui na 93,7 no programa A Voz de Pirapora com Dênio Araújo. Eu quero agradecer desde já a participação de todos aí que está no Instagram da Exaltina, né? Compartilhe aí também, né? A nossa programação. Nos siga no YouTube também, no Instagram, no Facebook, né? Tanto da Exaltina como no nosso, como da rádio. Vai ser um prazer muito grande. Exaltina, desde já eu quero convidar você de novo a estar vindo aqui trazendo mais esse assunto à população de Pirapora e a todas as cidades que estão nos ouvindo. E já chegando ao final, deixa suas considerações finais para nós. Bom, eu quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui, tá? E eu agradeço porque Ele te levou, né? Até onde eu estava, porque Para na tomar um verdade, café, né? E eu as estava coisas deu certo. estudando e nem tinha pensado ainda em... Eu estava divulgando, às vezes eu divulgo de algumas formas, mas Certo, pelo que WhatsApp e bacana. tal. E aqui realmente foi uma grande bênção, um privilégio assim, enorme para mim, para eu falar por um número bem maior de pessoas e também a live vai ficar gravada e outras pessoas podem ver. Que Eu bacana. agradeço muito pela essa oportunidade. Que bacana. E breve também tá chegando aí o podcast A Voz da Periferia com o Dênio Araújo. Vou estar te levando lá no podcast também, pra gente continuar batendo esse papo bacana, esse Pode bate-bola contar comigo. bacana sobre bioalinhamento, tá? Pessoal, você que não acompanhou toda a entrevista ela está aí gravada no Facebook da 93,7 FM. Também está no Instagram da Exaltina. Qual é o Instagram, Exaltina? Exaltina Moreira Gomes. Exaltina Moreira Gomes, muito fácil. Gente, estamos chegando ao final. Que Deus te abençoe. E lembrando que amanhã nós estaremos de volta a partir do meio-dia. Obrigado, pessoal. Finaliza, pera aí.